Boa noite. Boa noite, pessoal. Estão entrando aí? Boa noite. Vamos lá? Ok. Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Estamos na segunda live do SIC, voltada à indústria 4.0. Na primeira, foi apresentado o case da Bernes Metais. Na live de hoje, vamos falar sobre a indústria 4.0 e a robótica no Brasil, com o objetivo de apresentar soluções de automação, robótica, para melhoria de processos, melhoria de produtividade e também ganhos financeiros, apresentando aplicações de cases do setor no Brasil e no mundo. Apresentado por dois grandes profissionais do setor, Eduardo e Bruno. Pessoal, enquanto as pessoas vão entrando, eu gostaria de agradecer a presença de todos, tá? Sejam todos bem-vindos. Vejo aí que tem a Ellen entrando, Giordano, tudo bem? Boa noite. Podem ir postando no chat, gostaria de informar também que vocês podem ir postando no chat os comentários, dúvidas, perguntas, né? A participação de todos é muito importante. Lembrando que este é um evento realizado pelo SIC, né? Mais um evento realizado pelo SIC, Centro da Indústria e Comércio de Bento Gonçalves, né? Meu nome é Francisco Bertolini e auxiliarei nossos convidados nesse evento. Vamos lá, deixa eu ver se eu coloco aqui os nossos convidados. Aqui Bruno e Eduardo. Apresento a vocês, então, o nosso convidado, Bruno D'Onofré, CEO da DACA Brasil, empresa referência no Brasil de soluções robotizadas. Boa noite, Bruno. Boa noite, Francisco. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Agradecido aí pelos colegas e pela SIC pelo convite. Ótimo. Seja bem-vindo à live do SIC. Agradeço você ter aceito o nosso convite, Bruno. É um prazer ter você aqui. A live de hoje é composta por duas apresentações. Primeiramente, iniciaremos com a apresentação do Eduardo, né, e posteriormente com a apresentação do Bruno. Apresento a vocês, então, o nosso convidado, Eduardo Mecalian, diretor-geral da KUKA Roboter do Brasil, fornecedor líder mundial de soluções de automação inteligente. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Francisco, boa noite, Bruno, boa noite a todos e muito obrigado pelo convite e por essa oportunidade. É um grande prazer estar aqui. Ótimo, seja bem-vindo à live do SIC. É um prazer receber você aqui. Muito obrigado. Bom, Eduardo, a sala está com você. Fico aqui para te auxiliar no que for preciso. Sucesso na apresentação aí. Obrigado. Entrou a tela tudo certinho? Entrou. Bom, então, mais uma vez, vamos dar início a essa apresentação. Eu vou entrar com foco mais voltado na área de robótica industrial e principalmente aspectos desse mercado mundialmente falando e no Brasil também. A KUKA é uma empresa com mais de 120 anos de fundação e nós estamos no Brasil já há 26 anos. Temos uma subsidiária aqui em São Bernardo do Campo, com 43 funcionários e oferecemos todos os serviços e venda de produtos da área de robótica da KUKA. Aqui uma rápida agenda dos 3 principais tópicos que nós vamos abordar hoje. Falar um pouquinho da KUKA, dos nossos produtos e do mercado de robótica mundial e tendências. A KUKA é uma empresa fundada em 1898. Eu acho que vocês conseguem ver o meu mouse aqui também, né? Quando eu movimento aqui na tela. Sim. Legal. A fundação, então, é 1898. É uma empresa familiar. Na época, eles entraram
no mercado da indústria, mas voltado à área de aplicação de processos com gás acetileno, de corte, de solda, e posteriormente evoluindo dentro das fábricas na área de montagens, na área de solda, até os anos 50, 55, grandes processos foram fornecidos nesse setor, tanto de automóveis como de autopeças e de algumas outras indústrias manufatureiras da Alemanha, principalmente. Em 73, a KUKA lança o primeiro robô elétrico do mundo, um robô elétrico de 5 graus de liberdade, já com uma pinça de solda a ponto no seu manípulo. Esse foi um desenvolvimento em conjunto feito com a Volkswagen na época, e de lá para cá essa história vem só ampliando aí o número de robôs e as novas versões, as novas plataformas com controles baseado em PC industrial, com Windows, depois os robôs sensitivos, colaborativos, de grande porte, e principalmente agora nos anos mais recentes com a robótica móvel, com a robótica que interage diretamente com o ser humano, e, claro, isso tudo voltado às bases da indústria 4.0. O Grupo KUKA possui atividades na área de sistemas de integração, ou seja, na área de armação de carrocerias, que é uma outra divisão dentro do grupo. Ela fornece soluções integradas e completas na área de manufatura de automóveis, principalmente. Tem a nossa divisão, que é a parte de robôs, a parte de robótica, que nós temos robôs, posicionadores, unidades lineares e vários acessórios de robôs da KUKA. Temos uma outra empresa no grupo que lida com a área de logística e automação de logística, que é a Swisslog, uma empresa suíça que foi adquirida pelo Grupo KUKA há mais ou menos 5 anos atrás. A própria Swisslog tem uma área de healthcare, que é a área de automação de processos de farmácia dentro de hospitais, totalmente automatizados. Temos agora uma unidade fabril muito grande também na China, que este ano já estará produzindo um volume de robôs maior do que a própria Alemanha. As áreas principais que nós atuamos é a automobilística em geral, autopeças, a área de eletroeletrônica, toda a indústria em geral, e-commerce e retail já é atividades voltadas mais à Swisslog, né? Bens de consumo em geral, e a parte de saúde. O grupo possui subsidiárias e presença em mais de 40 países no mundo. Um faturamento em 2018 foi de 3,3 bilhões de euros e com mais de 14 mil colaboradores. Rapidamente, uma imagem sobre os nossos produtos. A KUKA, da área de robôs, possui, então, os robôs sensitivos e colaborativos, são robôs de pequeno porte, de 7 a 14 quilogramas de capacidade de payload, com 7 graus de liberdade. E aí vem os robôs convencionais, de pequeno porte, de 3 a 10 quilos, que a gente chama de small robots. Os robôs de baixo payload, de 6 a 22 quilos. De médio payload, de média capacidade de carga, de 30 a 70 quilos. De alta capacidade, de 120 a 300 quilos de capacidade de manipulação. E os extra pesados, vamos falar assim, que vão de 300 a 1.300 quilos. Todos esses robôs são de 6 graus de liberdade e possuem também possibilidades de estar montados em unidades lineares que podem se deslocar ao longo de um processo. Temos também dentro do portfólio produtos específicos para a área de paletização, para áreas de fundição, forjaria, robôs especiais para áreas específicas de acesso por cima do processo, que a gente chama de shelf robot, ou robôs de prateleira, robôs escaras, que são robôs de pequeno porte, de alta velocidade de manipulação, os robôs à prova d'água, os robôs especiais em clean room, que seriam em áreas, por exemplo, na indústria farmacêutica ou eletroeletrônica, e os robôs médicos, que são da mesma família dos robôs sensíveis e colaborativos, que são voltados a processos médicos. A KUKA possui, talvez, a maior linha de robôs industriais do mundo, com mais de 235 tipos e modelos diferentes. Os robôs hoje, na indústria, na manufatura em geral, praticamente entram em qualquer área. Aqui tem vários exemplos de processos que os robôs podem ser aplicados,
tanto na área de, por exemplo, na área de móveis e de utensílios com madeira, né? Área de vidros, produtos em metal em geral, seja para dobra, seja para solda, seja para furação, enfim, rebarbação, áreas de fundição, área de plásticos, alimentos, aeroespacial, médico, automotivo, farmacêutico e químico, na área de papel, na área de manipulação de produtos já embalados para fazer a paletização, na área de injeção de moldes. Bom, também há a possibilidade de utilização dos robôs em áreas de testes e R&D, né, desenvolvimento de novos processos, área de máquinas ferramenta, enfim, não há limite. O que o robô está desenhado, preparado para fazer, e se você tiver um integrador, uma empresa de engenharia que provê a solução com o robô está praticamente pronto para executar qualquer tipo de tarefa, e esses são as atividades, por exemplo, que o Bruno da Dalca vai mostrar para vocês na sequência. Vamos falar, então, agora do mercado de robótica mundial e as tendências. Eu procuro mostrar esse slide para mostrar que nos últimos 25 anos, nós temos tido uma forte influência das mega tendências no mundo inteiro, que envolvem a mobilidade, a globalização, as questões ambientais, o envelhecimento da nossa sociedade, o crescimento da urbanização, a forte conectividade que as pessoas estão hoje lidando com o seu cotidiano, a individualização, ou seja, as famílias cada vez mais têm menos filhos, então, e as pessoas também vivem muito mais sozinhas, né? Então, essa individualização provê, ou, vamos dizer, demanda um certo tipo de processo nas manufaturas, cada vez mais complexo e em grandes volumes, em grande massa. E também a questão de saúde, junto com o envelhecimento da sociedade. Todos esses megatrends levaram nos últimos 35, 40 anos, com que produtos que antigamente tinham plataformas com uma vida longa, às vezes, né? Às vezes, quem é um pouco mais de cabelo grisalho, um pouco mais idoso, sabe, né? Que antigamente os carros, por exemplo, tinham plataformas que duravam mais de 10, 12, 14 anos, né? Até mudar totalmente o modelo. Hoje, uma plataforma de um automóvel não dura 3 anos, 4 anos, ele já é renovado. A mesma coisa na parte de, por exemplo, de celulares, de computadores. E isso tudo transformou os processos produtivos. Se vocês olharem essas pequenas fotos na parte de baixo, isso aqui são fábricas na Ásia, eminentemente na China, principalmente de eletroeletrônicos, onde milhares de pessoas sentam-se ou sentavam-se um do lado do outro para fazer, por exemplo, as montagens desses produtos em larga escala, em grandes volumes, mas que também criavam ou criam várias dificuldades quando você entra no aspecto de ter diferenciação de modelos, design que vem atender gostos diferentes. Isso causa uma dificuldade muito grande na flexibilização dos processos. Aqui, hoje, nessas indústrias, mesmo na China, a utilização de robôs e de automação tem crescido vertiginosamente nos últimos 6 anos. Eu vou mostrar um vídeo rapidamente, tem legenda em português, que mostra a história da humanidade nos últimos 200 anos, causada pelo desenvolvimento da indústria. Now, I'm going to try something I've never done before, animating the data in real space, with a bit of technical assistance from the crew. So, here we go. First, an axis for health, life expectancy, from 25 years to 75 years. And down here, an axis for wealth, income per person, $400,000, $4,000, and $40,000. So, down here is poor and sick, and up here is rich and healthy. Now, I'm going to show you the world 200 years ago, in 1810. Here come all the countries. Europe brown, Asia red, Middle East green, Africa south of Sahara blue, and the Americas yellow. And the size of the country bubbles show the size of the population.
And in 1810, it was pretty crowded down there, wasn't it? All countries were sick and poor. Life expectancy were below 40 in all countries. And only UK and the Netherlands were slightly better off, but not much. And now, why start the world? The Industrial Revolution makes countries in Europe and elsewhere move away from the rest. But the colonized countries in Asia and Africa, they are stuck down there. And eventually, the Western countries get healthier and healthier. And now we slow down to show the impact of the First World War and the Spanish flu epidemic. What a catastrophe. And now I speed up through the 1920s and the 1930s. And in spite of the Great Depression, Western countries forge on towards greater wealth and health. Japan and some others try to follow, but most countries stay down here. Now, after the tragedies of the Second World War, we stop a bit to look at the world in 1948. 1948 was a great year. The war was over, Sweden topped the medal table at the Winter Olympics, and I was born. But the differences between the countries of the world was wider than ever. United States was in the front, Japan was catching up. Brazil was way behind, Iran was getting a little richer from oil, but still had short lives. And the Asian giants, China, India, Pakistan, Bangladesh, and Indonesia, they were still poor and sick down here. But look what is about to happen. Here we go again. In my lifetime, former colonies gained independence, and then finally they started to get healthier and healthier and healthier. And in the 1970s, then countries in Asia and Latin America started to catch up with the Western countries. They became the emerging economies. Some in Africa follows. Some Africans were stuck in civil war and others hit by HIV. And now we can see the world today in the most up-to-date statistics. Most people today live in the middle, but there are huge differences at the same time between the best of countries and the worst of countries. And there are also huge inequalities within countries. These bubbles show country averages, but I can split them. Take China, I can split it into provinces. There goes Shanghai. It has the same wealth and health as Italy today. And there is the poor inland province Guizhou. It is like Pakistan. And if I split it further, the rural parts are like Ghana in Africa. And yet, despite the enormous disparities today, we have seen 200 years of remarkable progress. That huge historical gap between the West and the rest is now closing. We have become an entirely new converging world. And I see a clear trend into the future. With aid, trade, green technology and peace, it's fully possible that everyone can make it to the healthy, wealthy corner. Todos assistiram o vídeo? Tá tudo bem? Tudo certo. Perfeito. Prosseguindo agora com a apresentação, e esse vídeo eu mostro, mas para chamar a atenção do seguinte: esses 200 anos proporcionou todo esse desenvolvimento do planeta inteiro, praticamente, foi através do desenvolvimento das indústrias, da manufatura, dos bens e dos materiais fabricados e do crescimento das tecnologias, desses processos todos que alavancaram toda a sociedade. Agora, especificamente falando um pouco da área de robótica, esse gráfico mostra para vocês, e é um gráfico fornecido recentemente aqui da International Federation of Robotics, que é esse logotipo aqui do lado direito em cima, que é uma entidade que fica localizada na Alemanha e há mais de 25 anos estuda e faz toda a estatística de aplicação e utilização de robôs industriais no planeta. Esse gráfico mostra para vocês a densidade de robôs industriais do tipo antropomórficos, que são esses robôs que parecem braços com 6 graus de liberdade, instalados em chão de fábrica para cada 10 mil trabalhadores. Vejam que o gráfico mostra uma linha vermelha, que é a média mundial de 113 robôs por 10 mil trabalhadores em chão de fábrica, ok? Sendo que Singapura é o país que possui a maior quantidade de robôs em chão de fábrica, em produção, para cada 10 mil trabalhadores. 918 robôs
pela estatística da IFR em 2019. Esse gráfico é de 2019. Em segundo vem a Coreia do Sul, com 855 robôs por 10 mil trabalhadores. Em terceiro, o Japão, 364 robôs por 10 mil. Alemanha, Suécia, Dinamarca, e assim vai indo. E vocês podem ver que aqui é uma situação bem comum para os países mais produtivos e competitivos do mundo. Eles estão praticamente todos neste gráfico. Inclusive, por uma questão até muito interessante, até a China já ocupa um espaço aqui, com 187 robôs por 10 mil trabalhadores, sendo que a China é o país que entrou por último nesse setor, praticamente, e possui o maior contingente de pessoas que trabalham em chão de fábrica. Então, você falar hoje que uma China já tem 187 robôs por 10 mil trabalhadores é realmente um número que chama atenção, né, que salta aos olhos. A continuidade desse mesmo gráfico está se seguindo aqui. Vocês podem ver que os 113 robôs por 10 mil trabalhadores está aqui para cima, porque agora o gráfico está mostrando uma densidade cada vez menor nos países. E eu fiquei muito triste de ver esse novo gráfico da IFR, que eu recebi esta semana passada, que o Brasil não aparece mais. Então, eu fui obrigado a colocar por minha conta, porque a densidade de robôs industriais no Brasil é tão baixa que nem o gráfico da IFR, agora o Brasil está incluído. O Brasil hoje tem da ordem de 10 robôs por 10 mil trabalhadores em chão de fábrica, e estima-se que a base instalada de robôs de todos os fabricantes, hoje no Brasil, é da ordem de 33 mil robôs, ok? Vejam que situação nós estamos diante de vários outros países aqui que vocês podem ver, em termos de atraso, em termos de implantação e de utilização de robôs industriais na manufatura. Aqui mostra o gráfico da venda e fornecimento de robôs industriais de todos os fabricantes do mundo inteiro por ano. Em 2009, vejam só, 60 mil robôs foram fornecidos para o mercado global. E em 2010, praticamente duplicou a produção e o fornecimento de robôs. E o crescimento seguiu de maneira muito forte esses últimos anos, chegando em 2018 a um fornecimento total de mais de 420 mil robôs no planeta. E em 2019 houve uma queda de mais ou menos 50 mil robôs. Aqui os fatores são tanto por parte econômicas, né, problemas econômicos no planeta, e também com essa situação toda da briga entre China e Estados Unidos, que fez com que muitos investimentos fossem adiados, né? E este ano, particularmente, quando vier o novo gráfico, 2020 provavelmente vai mostrar um número abaixo deste de 2019, com a queda em função da pandemia. Aqui vocês têm a quantidade de robôs fornecidos por região, ou seja, em azul, vocês estão vendo aqui a quantidade de robôs daquele gráfico anterior que foram para a Ásia, para a Europa e para as Américas, em cinza, né? E Europa em vermelho. Vejam esses últimos anos, a quantidade de robôs que foram para a região da Ásia, muito fortemente em função da China, e o restante das regiões continuam crescendo, mas, obviamente, não no ritmo que nós vemos na Ásia. Esse gráfico mostra uma coisa bastante interessante e preocupante ao mesmo tempo. Vocês vejam que nós temos 5 países, China, Japão, Estados Unidos e Coreia do Sul e Alemanha, que recebem mais de 70% de todos os robôs fabricados no mundo, de todos os fabricantes. Isso em 2019. Vejam que na China, em 2019, entraram mais de 140 mil robôs industriais. E a população da China é da ordem de 1,35 bilhões de habitantes. Japão recebeu 50 mil robôs naquele ano, com 136 milhões de habitantes. Os Estados Unidos receberam mais de 33 mil robôs, com 340 milhões de habitantes. A Coreia do Sul, com apenas 54 milhões de habitantes, 28 mil robôs foram instalados em 2019 na Coreia do Sul, e mais de 20 mil robôs na Alemanha, com 82,5 milhões de habitantes. Vejam que o Brasil não figura aqui abaixo desses países. Temos países minúsculos aqui, ó, República Tcheca, Polônia, Tailândia, e esses países receberam mais robôs em 2019 do que o Brasil. O Brasil está no próximo gráfico.
nesse local aqui, nós temos 212 milhões de habitantes, e o Brasil, em 2018, recebeu apenas 1.800 robôs de todos os fabricantes para serem instalados aqui nas nossas fábricas, nas nossas manufaturas, que é uma quantidade extremamente pequena em função do tamanho da nossa indústria. E aqui os demais outros países que figuram nesse ranking feito pela IFR. Aqui esse gráfico mostra a quantidade de robôs acumulados, né, instalados e acumulados, ou seja, em azul, novamente, a Ásia, em vermelho, a Europa, e em cinza, as Américas. Os números da Ásia são tremendos, né? A Ásia, já em 2016, já tinha passado de 1 milhão de robôs instalados na Ásia. Na Europa, 460 mil e 300 mil em todas as Américas. E agora, em 2019, esse número já salta para quase 1 milhão e 700 robôs instalados na Ásia, 580 mil na Europa e 389 mil nas Américas, sendo que o total deste ano, de 2019, chega a quase a 2,7 milhões de robôs instalados no planeta. E até 2023, estima-se que haverão mais de 4 milhões de robôs instalados no planeta em funcionamento nas indústrias desses países e dessas regiões. Vejam a situação da China, avaliando só o mercado chinês aqui. O mercado chinês, em 2010, absorveu 15 mil robôs, e todos vieram de países de fora. Em 2011, 23 mil robôs, em 2012 também. Em 2013, vejam que já aparecem fornecedores chineses de robôs. Isso aqui é uma novidade nesse gráfico, nessas estatísticas feitas pela IFR, o que chama muita atenção, porque a China investiu muito forte em várias áreas de tecnologia de manufatura, e uma delas é fabricação de robôs. E agora, nos anos mais recentes, os fabricantes chineses, vejam vocês, já forneceram mais de 30, 40 mil robôs para dentro do mercado chinês. E os fabricantes de fora, né, de 122 mil em 2017, 113 mil em 2018 e quase 100 mil em 2019. Esses robôs chineses, eu confesso a vocês, eu não conheço muito, são produtos que estão muito voltados para o uso e adequação do mercado chinês, mas, obviamente, eles vão começar a buscar seu espaço muito em breve, mundo afora, e vamos ver como é que eles vão se comportar nesse ferrenho mercado de robôs industriais. Nos Estados Unidos, o crescimento também tem sido permanente, constante, muito forte, todo ano. Então, vejam aqui o crescimento do mercado americano, vai de 16 mil robôs em um ano, em 2010, para 40 mil robôs em 2018. Isso demonstra o fortalecimento, aquela velha história lá do Obama, de voltar a fabricar alguma coisa a mais nos Estados Unidos. Eles também estão trabalhando muito forte em manufatura avançada, em indústria 4.0. E a China, por si só, praticamente se tornou um buraco negro, assim, vamos falar, de consumo de robôs e instalação de robôs. Fechou 2019 com quase 800 mil robôs instalados em seu território, e ela terá mais de 1 milhão de robôs já instalados em operação, em produção, em meados do ano que vem. E será o primeiro país do mundo a superar essa cifra de mais de 1 milhão de robôs em operação. E aqui no Brasil, nosso histórico é um pouco diferente. Eu peguei os dados desde 2009 até 2017, que nós praticamente não tivemos nenhum tipo de crescimento, pelo contrário, ficamos com um mercado muito oscilando, né, os números em torno dos 1.300, 1.200 robôs na média. Ficamos assim por muito tempo. Em 2018 tivemos um salto, o que realmente nos animou muito há 2 anos atrás. Em 2019 os números não foram tão ruins, né, porque aqui também não teve grandes projetos automobilísticos que consomem mais robôs, né? Mas esse ano, muito provavelmente 2020, nós vamos ter uma queda significativa em função de todo o problema da pandemia que está acontecendo. Esse gráfico já é uma informação que vem da Boston Consulting Group, que está aqui embaixo, que mostra que até 2025, estima-se que 25% de todas as tarefas em chão de fábrica serão automatizadas com robôs, podendo levar a uma média de redução de custos de mão de obra de 16% para quem atingir
esse volume de automação com robótica. E esse gráfico mostra aqueles países que estão avançando além, né, desses 16%, porque eles estão fazendo investimentos ainda mais fortes do que ficar na média de 25% de automação da mão de obra, e aqueles que estão fazendo abaixo. E o Brasil, infelizmente, está muito abaixo. Então, nós teremos ainda um problema muito sério para poder competir, pelo menos nesse setor, nas áreas de manufatura, com todos esses outros países que estão fazendo investimentos muito mais fortes. Importante, esses países fazem esses investimentos, colocam essas quantidades de robôs e automação, e eu me pergunto, e vocês podem procurar, qual é o nível de desemprego que eles têm? Como é que está a situação em geral, tirando essa questão da pandemia, obviamente, que não tem nada a ver com isso aqui, né? São países que praticamente trabalham a pleno emprego, mesmo com essas condições de automação que eles possuem. E por quê? Porque uma das coisas que se adotou, e isso é um levantamento feito pelo Mannheim Center of European Research, que está aqui embaixo, o ZEW, e junto com a Universidade de Utrecht, em 2016, havia uma grande preocupação pelos volumes de automação e robótica que estavam entrando nos mercados, que pudesse causar efeitos nefastos com o emprego. E um desses estudos, que é este aqui do ZEW da Universidade de Utrecht, diz o seguinte: a automação deverá, de alguma forma, reduzir os custos de produção. Tem que reduzir para ele se pagar, para ele ter um retorno de investimento. Esta redução de custo tem que ser passada parcialmente ou o máximo possível para os produtos. Ou seja, os produtos passam a ser melhores, com mais qualidade e com preços e capacidade mais competitiva de estar sendo disponibilizado para o mercado. Se o produto está melhor e com preços mais atrativos, você vai vender mais, você vai atingir um público maior e vai haver um crescimento da demanda desses produtos. Desta forma, vão ser criados novos empregos, não mais tanto no chão de fábrica, mas em outras áreas dessas empresas, que as pessoas vão passar a trabalhar mais no primeiro, no segundo, no terceiro andar dessas empresas e não mais tão no chão de fábrica. Por quê? Porque as fábricas estão automatizadas, extremamente eficientes e, claro, a produtividade em alta, comparativamente com países como o nosso, com empresas como nossas aqui do Brasil, é uma situação muito difícil de poder competir com eles. Aqui eu faço um pequeno histórico, isso é um levantamento meu próprio que eu fiz. Eu só coloco essas coisas para chamar um pouco de atenção da nossa realidade. Nós somos um país que começou lá em 1520 já com a questão da escravidão, ficamos quase 370 anos com isso, são 70% da nossa história sob essa égide, 14 capitanias hereditárias por quase 300 anos. Claro que isso tudo era um modelo de gestão extremamente ineficaz, mas que atendia aos interesses da coroa portuguesa, e sofremos aqui de 1500 a 1800 a proibição. Nesse período o Brasil não podia ter nenhum tipo de indústria aqui de grande porte, de grande relevância, em função também daquilo que foi imposto pela coroa portuguesa. Então, assim, houve uma demora muito grande para o Brasil conseguir encontrar possibilidades de crescimento na área industrial. Vejam que uma coisa até um pouco pitoresca, né? Eu fui buscar qual foi a primeira empresa privada do Brasil. Foi a Ipioca, no Ceará, em 1846, para fabricar cachaça. Vocês podem procurar. Eu fiquei realmente curioso com isso, entrei no supermercado, peguei a garrafa de Pioca e está lá, fundada em 1846. Uma outra empresa que foi fundada em 1694 é uma empresa de seguros, que veio de Portugal para suportar os grandes fazendeiros daquela época das capitanias hereditárias. Há grandes diferenças entre a nossa história, em termos de abolição de escravatura, e eu não sabia, esse número me deixou extremamente surpreso de ver que em todo esse período de escravidão nos Estados Unidos foram 350 mil pessoas foram tiradas da África para levar para os Estados Unidos, e para o Brasil foram mais de 5,5 milhões de escravos que vieram para cá. Isso aqui realmente me chamou muito a atenção, sendo que a nossa população, em todo esse período que vocês estão vendo aqui, sempre foi muito menor do que a população dos Estados Unidos. Então, nós tivemos um percentual muito grande de pessoas aqui, extremamente em situação muito complicada e sem poder ajudar a nossa sociedade a se desenvolver e a crescer. A Revolução Industrial nossa, entre aspas, para valer, digamos, para que a gente possa colocar os pingos nos is, começa efetivamente a partir dos anos 30. É a partir daí que nós começamos a ver alguma coisa
da área industrial se fortalecendo no Brasil, e aí as demais coisas começam a acontecer com a internacionalização de tudo isso a partir de 1956, que mostra para o mundo inteiro como nós demoramos para conseguir chegar nesse ponto que na Europa, na América do Norte, em vários países da Ásia, já tinha acontecido há mais de 100 anos atrás em relação a 1956. Então, nós temos uma situação muito tardia desses processos todos ocorrendo no Brasil. A globalização também veio de uma maneira muito forte para cá nos últimos 35, 40 anos. Sabemos dessa realidade, todos nós que já vivemos essa fase. E essa combinação desses 4 pontos principais é que colocam a gente na realidade em que nós nos encontramos nesses setores que disputamos agora mundialmente tantas coisas em relação à produtividade, à competitividade e ganho de mercados internos e externos de fabricação de produtos. O Brasil também tem agora, claro, a China em 60 anos já ultrapassou o Brasil e muito. A Índia, muito provavelmente, em breve também fará isso. Em 15, 20 anos estaremos, talvez, correndo atrás desses 2 grandes países da Ásia também. Por fim, o último vídeo, para vocês terem uma noção clara da indústria 4.0. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen, the future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it.
Let's live and lead from here. Da minha parte, eu gostaria de agradecer e desculpem se eu transpus o tempo que eu tinha, ok? Muito obrigado. Agradeço, Edward. Excelente apresentação, uma aula, né, sobre a história e os cenários aí na indústria de robótica aí. Muito obrigado. Bruno, tá contigo aí. Vamos lá? Vamos lá. Vamos correr que o tempo está andando. Como o Francisco falou, que bela apresentação do Edward para nos situar, né? Entender onde a gente está, né? E onde a gente está, o que a gente está passando, né? E para onde a gente vai, né? E isso não é futuro, isso é presente, né? Então, o Edward mostrou isso em números. Posso começar aqui? Estou compartilhando a tela. Estão vendo, só para confirmar? Isso, tudo ok, Bruno. Ok, vamos lá. Então, pessoal, o Edward mostrou um panorama mais global e uma história, como a gente chegou até aqui, né? Então, a gente vai mostrar um pouco mais isso na prática, né? Como funciona essa questão de robótica, indústria 4.0. Então, assim, qual que é o trabalho da Dalca, né? Ou de qualquer outra empresa de integração, né? Projetos, execução de células robotizadas no formato turnkey, né? Utilizando os componentes do mercado, né? Então, aqui, para vocês conhecerem um pouco, essa é a nossa estrutura, então, para a parte de montagem de células robotizadas, né? Bom, a primeira coisa que a gente gosta de frisar aos clientes, né? Porque hoje, indústria 4.0 é o termo que está na moda, né? Mas é importante a gente ressaltar e não confundir a diferença entre 3.0 e 4.0, né? Porque se a gente olhar a história, né? Como a gente chegou até aqui, nós tivemos a Revolução Mecânica, né? 1784, depois a produção em massa, a indústria 2.0, né? Que foi a introdução da energia elétrica, né? E a indústria 3.0, que é a automação e robótica pura, né? Então, essas ferramentas, como o Edward mostrou, a KUKA mesmo fez o primeiro robô elétrico. Isso começou em 1969, que foi a introdução dos CLPs, né? Na indústria. E hoje a gente já está na indústria 4.0, ou deveria estar. Mas vamos lá. Por que a gente está falando, então, de indústria 4.0, se a nossa realidade no Brasil, a gente está migrando da 2 para 3? É importante a gente saber disso, para a gente fazer essa migração consciente e já utilizando essas duas tecnologias, ou seja, quando você fizer uma automação 3.0, já deixar ela predisposta ou já com as características da indústria 4.0. Então, esse fato é importante, né, para a gente poder fazer essa evolução no tempo necessário, né? Então, por que implantar, né, essas tecnologias? Então, a gente está falando aí de um país com muita gente, milhões de pessoas desempregadas, mas a gente se depara com falta de mão de obra, principalmente mão de obra relacionada a trabalhos repetitivos, né, e que não são ergonômicos. Então, a segurança e a ergonomia dos trabalhadores também. A redução do custo e aumento da competitividade. Hoje a gente compete globalmente, mais que nunca, né? Tem preço global a ser atingido, então a gente tem que trabalhar na competitividade das indústrias. A padronização do processo, do produto, a qualidade, a mudança da cultura interna, depois eu vou abordar mais, que esse é um fato é determinante para a introdução dessas tecnologias, né? A redução do desperdício, retrabalho, operações integradas e tempo real, informação, né? Hoje, falar em indústria 4.0 é falar em informação, você ter a informação na mão para poder tomar decisões, né? E saber os reais custos de produção, né? Outro fator determinante é a redução dos custos da tecnologia, né? Por mais que a gente tenha aí aumentos significativos no euro e no dólar,
que estão atrelados a essas tecnologias. Mesmo assim, ao longo do tempo, a gente teve uma diminuição nesses custos, né? Essa realidade, por esse motivo também, essa realidade se transforma para pequenas e médias empresas, não só para grandes multinacionais, indústrias automotivas que já nasceram automatizadas. Então, nós temos empresas de 20, 30 funcionários já com essas tecnologias. A flexibilidade e confiabilidade dos robôs versus máquina. Indústria 4.0, um dos pilares é a flexibilidade, né? Então, o robô, ele vem muito com essa proposta de você não fazer uma máquina especial, e sim utilizar um robô para que você possa flexibilizar, alterar a sua produção e produzir mais com a mesma estrutura, né? Então, isso tá ligado ao aumento de turnos de fábrica, né? Eu sempre digo que se você trabalhar 3 turnos, você vai ter 3 fábricas. E isso depois eu vou falar também sobre retorno do investimento. Isso ajuda muito no retorno do investimento, falando em automação. Como é que você implanta isso na sua fábrica, né? Bom, você precisa das tecnologias, as tecnologias estão aí, mas vocês precisam também de uma empresa qualificada para fazer essa implantação, ou seja, o integrador. A gente sempre diz que a gente é parceiro, né, e não fornecedor, ou seja, é uma empresa que vai estar uma vida longa com vocês, até porque esse processo não é da noite para o dia, né? Então, muito importante acertar na primeira. A gente vê todos os dias casos de empresas que acabam fazendo investimento alto e errado, e acaba atrasando outros projetos nesse sentido. Outras empresas optam por uma solução caseira. A solução, fazer uma automação dentro de casa, ela requer uma curva de aprendizado, uma experiência. Então, geralmente, nas primeiras automações, você tem que comprar isso de uma empresa especializada. Além do conhecimento, né, do robô, da automação, você precisa do conhecimento do processo, né? Você precisa de uma equipe multidisciplinar, né? Então, hoje, a nossa equipe, ela se compõe de engenharia comercial, mecânica, elétrica, software, pessoas que vão fazer essa montagem, instalação e assistência técnica. Então, sem isso, você não consegue implantar uma tecnologia dessa. É um formato turnkey, né? Isso dá ao cliente uma garantia que ele vai ter um processo, um retorno de investimento, né? A gente vê muitas vezes que os clientes acabam comprando um pedaço de cada empresa e ninguém assume a bronca depois. Então, essa é uma tendência, né? Formato chave na mão. Assistência local, resposta rápida, né? E nacional, né? Hoje, a Dalca, por exemplo, ela já está em programas como Finame, BNDES, FINEP 4.0, né? Que são possibilidades de financiamentos nacionais, que você não teria isso com máquinas importadas. Também a questão do custo dos equipamentos importados, né? Então, automações aqui no Brasil acabaram se tornando mais viáveis, né? Muito cuidado com a caixa preta, né? Você comprar uma solução de fora, ou mesmo nacional, e não poder fazer alteração nela no futuro, ficar dependente de uma empresa para fazer isso. Então, a gente sugere você comprar uma solução aberta, né? Verificar se essa empresa possui cases de sucesso no Brasil, se possível visitar, né? A questão do FAT e o SAT, que é a questão de você fazer os testes antes desse equipamento ir para a vossa empresa, né? Fazer todos os ajustes, né? Mesmo que isso leve um pouco mais de tempo e dinheiro, né? Mas você vai ter uma instalação e uma implantação muito mais rápida, né? O que você tem que avaliar para fazer esse tipo de cálculo e para entender o quanto que você pode mergulhar, né, na indústria, na robótica e na indústria 4.0. Primeira coisa, o primeiro robô, você tem que ter muito cuidado, né, porque a gente nota que os clientes que vão colocar o segundo robô,
eles já têm uma cultura interna, uma facilidade muito grande. Então, o primeiro você tem que colocar em um processo mais simples, não pensar em fazer algo complexo já de cara, né? Avaliação do mix, a curva ABC, né? Não pensar em automatizar 100% da produção de cara, pensar em isso automatizar aos poucos, pegando sempre os itens de maior produção, para você poder ter um retorno de investimento mais fácil, né? A flexibilidade da solução, isso tem que ser avaliado. Você precisa de uma solução de automação em que você tenha alta produção e pouco setup, ou bastante setup e menos produção, né? Variação dimensional e qualidade do produto devem ser observadas, porque se você tem uma variação muito grande, você vai acabar gastando muito na automação, né? Então, é comum o cliente alterar o produto para poder automatizar, né? A avaliação da vida do produto, porque nós estamos falando em projetos que demoram até 6, 7, 8 meses para serem implantados. Então, você imagina se você tiver uma vida curta de produto, nem acabou o projeto, você já alterou o produto, né? Então, isso tem que ser avaliado também. O conceito de produto automatizável, que eu falei antes, é uma tendência que a engenharia do produto fala com a engenharia de produção, já embutindo isso no custo do produto, né? Essa possibilidade de automatização futura, né? Ou até mesmo presente. Estudo da planta e o impacto logístico são coisas importantes, né? Muitas vezes até inviabilizam projetos, o fato do espaço, o tempo que você vai implantar e o retorno do investimento, né? Que eu vou falar agora. É importante ressaltar para você fazer o cálculo de retorno de investimento. E como é que você faz esse cálculo? Através da sua empresa parceira, que vai fazer essa consultoria para você e vai ajudar você a calcular isso, né? O retorno do investimento não é somente a mão de obra, né? Então, o que a gente, junto ao cliente, tem que colocar nessa conta, né? Primeiro que você vai ter investimento inicial, né? Que muitas vezes é pesado, isso vai ser financiado ou não. Você vai ter operadores capacitados, isso, querendo ou não, vai ter um custo, né? Custo de peças de reposição, eventualmente você vai ter que ter. Custo de instalação, o custo financeiro dessa operação e o ramp-up, né? Que você... toda automação, ela vai gerar um impacto na sua fábrica. Então, você não pode considerar que os primeiros meses você terá uma produção plena. Você tem que ter toda uma curva de aprendizado e uma rampa para você estar tirando o máximo do equipamento. Do outro lado, então, nós temos a possibilidade de você trabalhar em 2 ou 3 turnos, em intervalos, com poucas pessoas, né? Tem casos que nós temos um operador para 4 robôs, então você tem uma facilidade de abrir um turno adicional. A redução do processo anterior ou posterior, por exemplo, você entender que o robô ele vai gerar uma melhora na qualidade e vai retirar um processo que você teria, né, posteriormente. E redução do retrabalho e descarte, né, isso é muito importante e muitos clientes não sabem calcular isso ou não têm informações. Aí que entra a indústria 4.0 muito forte, né, na questão da informação. A redução do espaço de fábrica, por mais que um robô muitas vezes ocupe mais espaço que um operador, mas você está produzindo muito mais, então isso, com o mesmo metro quadrado, você está tendo um retorno muito grande. O OEE, que é a eficiência do equipamento, né, que não é só dada pelo equipamento, é dado pela disponibilidade e por quanto de produção que você tem. O custo de recontratação, quando você para determinado, muda projeto, muda produto, ou agora na pandemia, por exemplo, as empresas que estavam automatizadas desligaram as máquinas, né? E as empresas que não estavam tiveram que fazer todo aquele fluxo de demissão e agora está recontratando. Então, esse custo é muito importante. Questão de indenização trabalhistas, né, por N fatores não ergonômicos ou
outros fatores também. O custo futuro de mão de obra, que por mais que você faça o cálculo momentâneo, você tem que prever que essa mão de obra realmente vai subir. O payback, a gente está vendo projetos de 1 a 5 anos, daí depende muito de cada situação, né? A questão de CAPEX, o OPEX, né? O CAPEX seria você comprar o equipamento, o OPEX seria você locar isso, né? Que é uma tendência do futuro, o Robot as a Service, né? RAS. Então, isso também tem que ser avaliado. Vou mais aqui para a prática, para a parte de vídeos e aplicações, só para vocês poderem visualizar isso, para ficar um pouco mais intuitivo. Então, eu vou mostrar alguns cases aqui para vocês, que, por exemplo, nós temos robôs para soldagem. Então, nós temos toda uma questão de diferentes materiais, tecnologias com sistemas de visão para detecção da junta, né? Toda a questão de montagem. Aqui, por exemplo, está fazendo uma leitura por sistema de visão. Isso é a questão da flexibilidade, né, que eu comentei antes. Você tem uma flexibilidade de projeto, fazendo investimento menor em dispositivos, tendo uma possibilidade de variação de produto maior, né? Isso são questões importantes. Muito bem, eu vou andar um pouquinho aqui. Opa. Aqui, por exemplo, tem uma questão, um equipamento que faz a carga e descarga de rodas automotivas, né? Um cliente de Minas Gerais que trabalha 3 turnos. Temos 2 robôs lá. Então, aqui nós temos um sistema de visão para identificação do modelo da peça, identificação do dimensional se está correto. Esse é um dos maiores fabricantes de rodas do mundo, né? Produz para Toyota, Volkswagen, Fiat. Então, aqui, o que a Dalca fez aqui? A Dalca pegou um robô da Kuka, fez todo o estudo do processo. Tu imagina que esse equipamento faz diâmetros de 13 a 22 polegadas, então você tem que ter uma flexibilidade muito grande. Tudo isso sem nenhum tipo de setup, né? Então, o equipamento trabalha 24 horas, sábado, e um operador ele pode cuidar de 1, 2, 3 ou até 4 robôs, né? Vou passar um pouquinho aqui. Aqui no caso, aqui é um cliente local, ele optou por robotizar a parte da injeção. Os equipamentos trabalham totalmente autônomos, sem operador, trabalha fora de horário, com as luzes desligadas. Inclusive, eles enviam mensagens informando que o equipamento parou, para alguém da manutenção ir lá e religar ou visualizar qual que foi o problema. Então, são 2 robôs que trabalham simultaneamente para dar maior produção, né? Vamos para outras aplicações aqui. Corte robotizado. Esse projeto, a Dalca tem grandes projetos na indústria linha branca, né? Que são refrigeradores, ar-condicionado, enfim. Então, aqui, por exemplo, nós temos 4 robôs que fazem o corte da parte interna da geladeira. Tudo que você está vendo aqui foi projetado, desenvolvido e instalado pela equipe da Dalca.
aqui em Bento Gonçalves, né? Então, nós temos tecnologia de engenharia mecânica, toda a questão da programação, a programação offline, que você não programa mais local no robô, você não precisa mais parar a linha, e sim fazer essa programação externa, né, no escritório, e passa a programação para o robô. É uma tendência também, um dos pilares da indústria 4.0. Vamos andar mais um pouco aqui. Agora também um projeto para a indústria local, parte de fundição, né, que são projetos que hoje a gente tem uma falta de mão de obra, porque são por motivos óbvios, né, trabalhos pesados, toda a questão do ambiente de fundição que é extremamente agressivo para os trabalhadores. Esse projeto está aqui do lado da Farina, a gente está replicando para outros clientes como Stara e VEG, né? Então aqui vocês podem verificar no canto inferior direito que tem a questão da programação offline, como isso é programado, e o robô trabalhando, né, como essa programação sai do ambiente virtual e vira uma produção, né? Aqui todo o estudo de ferramentas, né, acesso de ferramentas, rebarbas dos clientes, tudo isso feito de uma forma customizada, né? Aqui também é essencial o conhecimento de processo, né? Então, a curva de aprendizado que a gente teve foi essencial para poder estar fazendo processos desta magnitude. Vou passar mais um aqui. Paletização final de linha. Esse é um dos principais projetos que nós estamos vendendo esse ano. Inclusive, esse ano estourou esse tipo de equipamento, que consiste em empilhar caixas ou fardos, né, ou sacos no final de uma linha de produção. Isso vai para a indústria automotiva, alimentos, higiene e limpeza, farmacêutico, então uma gama de aplicação muito grande, né? São trabalhos extremamente pesados para o operador fazer, exaustivos, né? São projetos também que trabalham praticamente aí 24 horas, né? Empresas que trabalham em vários turnos, né? E no próximo ano aí a gente está prevendo vários projetos similares a esse, né, nesse tipo de aplicação. A gente prevê que a paletização final de linha, né, já seja default, já um posto de trabalho que vai ser facilmente automatizado, né, por motivos óbvios. Muito bem. Por último aqui, a questão da logística automatizada. Então, a Dalca, ela está indo para a robótica de final de linha e já pegando a parte de transportar esses pallets até o estoque, até a armazenagem, né? Então, substituindo o trabalho da empilhadeira. Então, a gente viu já há um tempo, a gente viu esse tipo de possibilidade, e a Dalca agora está investindo bastante energia nesse tipo de projeto, que a gente visualiza ser um futuro, o próximo passo da automação, né? No momento que o cliente tem o processo automatizado, ele já começa a pensar na logística, na automação da logística. Então, para vocês terem uma ideia, esse equipamento a gente lançou esse ano, mas a gente já tem eles são extremamente seguros, né? E a gente está visualizando aí um crescimento muito grande na automação logística, né? E com certeza toda a questão da indústria 4.0 que está extremamente ligada, né, com a inclusão de WMS, sistema, controle de planta, informação. Ok?
E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade e ficamos aí à disposição para eventuais perguntas. Muito bom, Bruno. Excelente. Excelentes cases, hein? Parabéns. Obrigado. Parabéns. Muito bom. Parabéns, Eduardo, também. Vamos às perguntas. Eu tenho algumas aqui que fui selecionando. Tem o Fábio Targansky, né, pergunta para o Eduardo: qual o principal motivo da baixa aquisição de robôs no Brasil? Essa é uma pergunta que eu posso ficar aqui. Elevado, base do dólar, dificuldade em justificar o ROI, o retorno ao investimento. E aí, Eduardo? São várias coisas. Se você olhar historicamente, são muitos fatores, né? Mas, assim, a utilização de robôs industriais, como o Bruno também apresentou na apresentação dele, tem que levar em conta, obviamente, a solução, né? O que você vai fazer com o robô sozinho não faz nada, né? Ele tem que ter uma integração. E, obviamente, o teu processo tem que abranger um volume e uma capacidade de te dar o retorno de investimento diante de um cenário aqui do Brasil que é muito complicado. Se a gente for ver, e eu posso falar, acho que com um pouco mais de propriedade agora, que eu estou fazendo um mestrado de economia, os meus colegas até estão me ouvindo, nosso professor está ouvindo. Se você olhar cenários de curto, médio e longo prazo, o Brasil sempre foi muito ruim nesses aspectos de você falar, puxa, eu vou investir, que daqui 3 anos esse retorno vai me pagar e eu vou começar a ter uma melhora vai ter uma rentabilidade melhor a minha produção. 3 anos no Brasil é infinito, né? A gente ouve empresas pedindo retorno de investimento em 6 meses, em 8 meses, quando muito 1 ano. 1 ano e meio é assim o limite que a gente ouve. Então, assim, diante de uma situação dramática como essa, do ponto de vista econômico, com juros altos, né? O que acontece? O investimento se torna complicado, porque a empresa tem que tomar essa decisão, esse risco de, obviamente, eles têm esse recurso de manter o dinheiro nas aplicações financeiras, que tem uma rentabilidade X, só que isso está funcionando para ele direto. Agora, a produção, a venda, o mercado, a demanda, como é que está isso? Isso está contínuo, está mantendo um crescimento? Eu posso realmente prever essa possibilidade de investimento, trazer esse retorno? Então, o Brasil sempre viveu um cenário muito difícil nesse aspecto. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo, nós tínhamos sérios problemas, Francisco, até 6, 7 anos atrás, com pouquíssimas empresas capacitadas, como a Dalca mostrou agora para vocês. Os robôs necessitam de engenharia, eles precisam de técnicos e engenheiros qualificados para fazer o processo onde o robô vai ser, digamos, o ponto central da célula para poder fazer todas as operações que você quer que ele faça. Para isso, nós precisamos de empresas como a Dalca. E isso só melhorou muito no Brasil há poucos anos atrás. Tá? Nós tínhamos 8, 9 anos atrás, nós tínhamos assim, contava em uma das mãos a quantidade de empresas que tinham essa capacidade e você teria confiança em trabalhar. Hoje, temos dezenas de empresas já trabalhando, fizemos um trabalho em conjunto com eles, obviamente, nós demos as mãos aí, trabalhamos a 4 mãos, e hoje uma Dalca e várias outras empresas estão capacitadas a oferecer soluções, então isso melhorou. E agora, diante dessa realidade que nós estamos, né, Francisco, não está fácil, né? Essa coisa da pandemia, falta de verbas para o BNDES poder oferecer financiamento barato, isso tudo está realmente segurando muito, né? Fora a questão também de demanda. Eu acho que tem que falar um pouco da demanda. A demanda lá na frente, para todos nós, é que vai puxar tudo isso. Então, eu não sei o que a equipe econômica do presidente está pensando, mas eu acho que uma das coisas primordiais que deveria se trabalhar em conjunto é também buscar trazer demanda, porque a demanda é que vai fazer as fábricas produzir mais e vender mais. Se eu posso resumir dessa forma. Tem que aumentar a competitividade da indústria brasileira, né? Também, a produtividade. É necessário, produtividade, isso qualidade, aí. Né, e tudo mais. Além disso, tem tudo a ver também com a questão de saúde, em alguns aspectos, em alguns processos específicos, né? Sim, também, muito. A robotização tem
tem esse benefício, você tem que saber também avaliar essa situação, por exemplo, das pessoas estarem fazendo operações repetitivas, com muita carga, que em poucos meses essas pessoas podem se adoecer, ter problemas de saúde. E, obviamente, a robótica já veio há muitos anos para superar essa situação, para você automatizar esses processos e não fazer com que pessoas façam esse tipo de trabalho que realmente, eu acho que no século XXI já deveríamos ter ultrapassado disso. Verdade. Vamos lá. Vamos para as perguntas aqui. André Naves, né? Interessante discrepância do Brasil e México. Né? Você vê? Qual seria a proposta de aumento para a industrialização brasileira? Bruno, por favor, me ajuda aí. Bom, como o Euler falou, né, eu acredito que a diferença entre Brasil e México está porque o México tem toda a questão dos Estados Unidos, né, que está ali perto, produz muito para os Estados Unidos. Eu acho que esse é um fator importante. Além da indústria mexicana, os bens de consumo, que é muito grande. Mas, qual que era a pergunta mesmo? Agora me fugiu. Qual seria a proposta de aumento da indústria brasileira? De aumento na robótica, né? Acho que o Brasil está percebendo, o Edward pode falar que trabalha muitas décadas com robótica, né? Eu já trabalho há 13 anos que comecei a trabalhar com robô, e nesses 13 anos eu pude perceber que as pessoas estão muito mais abertas para esse tipo de tecnologia, né? Então, quando você ia numa empresa falar sobre isso, há 10 anos atrás, nossa, robô é coisa do outro mundo, nem sei o que é. Então, não sabia o que era indústria 4.0, 3.0, até porque indústria 4.0 é muito recente, mas hoje indústria 4.0 virou moda, passa até na TV. Então, se está todo mundo falando, significa que tem que ser feito, né? Então, o brasileiro vai bastante na onda. Eu vejo um crescimento muito grande nesse segmento, né? Eu vou falar pela própria empresa, né? A empresa, ela está crescendo aí 50-60% por ano, abrindo mercado, né? Investindo em pesquisa e desenvolvimento, em novos produtos, e a gente vê que o cliente está muito preparado para falar sobre isso, né? Se criou dentro das empresas uma engenharia de processo. Até então, a gente falava sempre com o dono, enfim, hoje você vê essas empresas, elas já buscam, elas que nos buscam, elas buscam essa questão da robótica. Então, acho que, por mais que os nossos números estão muito fora de uma realidade, até de uma média, como o Edward mostrou, a gente está muito abaixo de uma média global, abaixo de países muito pequenos. Eu acho que a gente está andando, talvez, a pergunta é essa, a gente está andando na velocidade necessária, né? Mas eu acho que isso nos últimos 2, 3 anos mudou drasticamente. Eu acho que isso está crescendo, sim. É o que a gente está sentindo, né? Ainda mais agora na pandemia, com essa questão da digitalização, né? A gente percebeu que pode digitalizar nosso processo, colocar sistema. Isso era uma dor de cabeça, mas agora que a gente se obrigou a fazer, a gente viu que dá para fazer e isso não volta mais, né? A gente vê todos os processos que a gente robotizou, o cliente não quer mais voltar para o anterior. Ele vai investir sempre em automação novamente. Então, significa que deu certo, né? Que deu certo. Sim. Ok, a Isabela comenta aqui, que interessante, esses robôs realizam tarefas tão perigosas, repetitivas e até mesmo inviáveis para os trabalhadores, né? Realmente, né? Sim. Eu diria assim, completando um pouquinho o que o Bruno também comentou, e olha, por favor, não deixe de perguntar o que o meu professor aqui embaixo perguntou, viu? Antônio Corrêa de Lacerda, aqui o último da lista que eu estou vendo. Agora aqui, ó. Aí você não deixe de fazer, que eu preciso dar o ibope para ele também, tá? Muito bem. Mas assim, os robôs, sem dúvida, têm a missão de realmente realizar muitas tarefas que para os seres humanos é, sem dúvida, perigoso. E o que acontece? Um exemplo que eu dou, que o Bruno domina isso como integrador com muita facilidade. Você pega um carro hoje, Francisco, ou autopeças em geral, ou
peças de partes de aeronaves ou de eletrodomésticos ou de qualquer coisa hoje. A precisão com que você precisa montar, soldar, colar, cortar, furar e a velocidade que você precisa fazer isso para dar o nível de throughput da sua linha, para aquilo tudo ter um retorno de investimento viável, tentar fazer isso com o ser humano, eu falo para você, até dá, mas as paradas de produção, a quantidade de horas que esse cara vai poder trabalhar com esse desempenho ali, como se fosse um robô, é tudo limitado, não tem como. Então, assim, a automação e a robótica vem entrar nesse contexto da manufatura, claro, tira o homem desses processos que são também extremamente cansativos e que trazem problemas de ler, etc. Só que essas pessoas, elas não podem ser simplesmente descartadas, porque eles conhecem a produção, eles sabem como é fabricar aquele produto. Eles devem ser reaproveitados para esses novos processos que você vai implementar no teu chão de fábrica. E com o aumento da produtividade e aumentando a sua competitividade, você vai vender mais. É aí que a coisa se fecha. É aí que você cria ambiente propício para outras pessoas poderem também ser contratadas e você girar isso de uma maneira que você use muito mais o intelecto das pessoas do que as mãos das pessoas. É isso que o Brasil ainda não venceu. Eu vejo que o Brasil ainda está num processo de entender essas coisas e poder superar. Como é que uma Coreia do Sul, eu mostrei aí os números para vocês, né? Está com quase 800 robôs por 10 mil trabalhadores. E hoje, eu pergunto, né? Toda vez que eu faço uma palestra, eu falo, né? Quem de nós não tem um produto sul-coreano em casa, na garagem, pendurado na parede ou no bolso do celular? Como é que tudo isso aconteceu na Coreia? Não é difícil, é uma história de 35 anos. É só pegar, ver como a Coreia fez isso tudo e ela atingiu esse nível, essa excelência em termos de manufatura, sem desemprego. Pelo contrário, eles estão a pleno emprego lá, né? Então, assim, a gente não tem que ter medo dessas coisas que nem o Bruno comentou. A indústria 4.0 em si não tem nada de ficção científica. Ela é a evolução da indústria 3.0. Surgiram novos elementos em torno desses pilares da indústria 3.0 que, somados, trazem o benefício da indústria 4.0, que é o quê? O Big Data, a realidade aumentada, a comunicação entre máquinas de forma inteligente. Isso são coisas que foram surgindo, que veio de vários outros setores, que agora alguns bons inteligentes alemães souberam juntar isso tudo no chão de fábrica e criaram a indústria 4.0. Quer dizer, é uma questão mera de aproveitamento de todas essas tecnologias que estão disponíveis. Muito bom. Antônio Correia de Lacerda. Essa é para ti. Em termos de competitividade sistêmica, aquela do ambiente externo da empresa, qual o ponto que mais prejudica as empresas brasileiras na área da robótica, indústria 4.0? A pergunta do professor é de pergunta de professor mesmo, né? Eu digo assim, o que eu vejo aqui dentro das empresas brasileiras, e a gente conhece bem muitas empresas lá fora também, uma questão que às vezes eu me debato e quando eu falo as pessoas ficam meio assim, mas vamos lá. Você pega uma fábrica aqui no Brasil que faz rolamentos, exemplo, e você pega uma fábrica que faz rolamentos na Alemanha e outra na Coreia do Sul, beleza. Todas elas produzem 500 rolamentos por hora, ok? Igual. Só que você vai ver a fábrica brasileira, tem o dobro do espaço, a área e o número de galpões que tem na Coreia do Sul e da Alemanha. E, obviamente, tem muito mais gente no chão de fábrica. Aí as pessoas falam aí, tá vendo? A indústria brasileira não é competitiva, não é produtiva, não tem eficiência. Mas aí eu falo, desculpa, meu amigo, se você quiser realmente comparar a realidade, você tem que primeiro chegar no nível de automação e de robotização que você vê lá fora, para você falar se o seu trabalhador é tão mal produtivo ou tão bem produtivo quanto de fora. Eu vejo uma fábrica dessas lá fora, você tem um cara, que nem o Bruno falou, um engenheiro, um técnico qualificado, que toma conta de, sei lá, 300, 400 metros quadrados de fábrica, porque está tudo automatizado. Ele está ali mais para supervisionar e acompanhar o que está acontecendo com o equipamento, com o robô, com o sistema de movimentação, e acabou. Ele está ali para tocar a produção do ponto de vista intelectual. Se você olhar uma produção dessas aqui no Brasil, você tem o quê? Você tem um monte de gente na frente de cada máquina, tirando, pondo peça, limpando com a mão, jogando numa esteirinha. Ué, mas, gente, e como é que eu vou dizer que o Brasil
comparado a isso, é menos produtivo, mas não está igual o chão de fábrica. Nós não estamos equalizados em termos tecnológicos e manufatura. Então, eu não acho justo falar que o operário brasileiro não é produtivo, por exemplo. A realidade é totalmente diferente, né? Então, assim, eu não sei se eu estou respondendo de uma forma indireta, mas essa questão sistêmica é muito complexo comparar as coisas que a gente vê no Brasil com o que a gente vê lá fora. Fora a questão da própria situação geral do mercado, da economia, do custo do dinheiro, tudo isso, se você junta tudo isso num balaio só, a realidade do empresariado brasileiro também não é fácil, é muito complexo aqui. Eu concordo plenamente que os empresários têm que ser realmente mágicos, às vezes, para conseguir lidar com essa situação e sobreviver. Verdade, uma realidade, acaba sendo uma realidade diferente, mas está mudando, né? Devagarzinho. Vai mudando aí. As barreiras de importação acabam também dificultando, né? Uhum. Mas é uma questão de tempo. Hoje em dia, robô já faz alguns anos não tem mais imposto de importação por falta de similaridade nacional e também porque é um equipamento que permite a melhoria da competitividade da indústria brasileira. Então, a aplicação de industriais está bem atrativa. Que bom. Bom, tem uma outra pergunta aqui, o Matheus acho que acabou respondendo, mas, Bruno, qual a possibilidade de integração dos robôs com supervisórios, especificamente com escada, para acompanhar a produção? Legal, o Matheus está nos ajudando aí, o gerente comercial da Dalca. Bom, Hilton, eu acho que essa é a nossa transição da 3.0 para 4.0, né? Que a 3.0 era a automação nua e crua, e a 4.0 é você ter toda essa informação para poder gerenciar esse processo, né? Então, essa integração é justamente a indústria 4.0 tomando forma, né? É muito comum, né? Os nossos equipamentos, por exemplo, hoje, todos têm acesso à internet, inclusive, nesse momento, na pandemia, todos os equipamentos estão saindo com acesso remoto, né? De forma que você pode acessar o equipamento remotamente, tanto para controle e visualização, mas também nós, como assistência técnica, a gente pode estar atendendo o cliente. Por exemplo, um técnico em São Paulo pode acessar uma máquina em Manaus, né? Isso, óbvio te dizer, 99% dos problemas são simples de resolver, né? Um simples acesso ao equipamento você resolve. Então, hoje, e essa tecnologia existe há anos, talvez até décadas, né? Mas hoje a gente está utilizando isso, né? Então, essa questão a gente tem que utilizar, a gente viu essas ferramentas e agora não tem mais volta, agora vai ser sempre assim. Então, essa questão da supervisão é a indústria 4.0 tomando forma. E não é nada diferente, cara. Supervisão para automação, muito antes de se falar indústria 4.0, que foi um termo criado em 2011 na Alemanha, isso já existia, né? Então, é exatamente isso. Evolução. Me permita só complementar uma coisa da pergunta do Lacerda. Por favor. Eu prestei atenção um pouco mais aqui no que eu falei e o que ele escreveu. Do ponto de vista do ambiente externo à empresa, qual o ponto que mais prejudica as empresas brasileiras na área de robótica e indústria 4.0? Se a gente olhar isso de uma forma externa, eu diria assim, principalmente, e que agora melhorou, toda essa área de integração, toda essa parte de engenharia, de integração de processos, utilizando robôs e outros equipamentos de automação, a questão de qualificação de profissionais, a questão da educação, também havia gaps muito grandes, e agora está um pouco melhor. Eu já vejo escolas técnicas e universidades mais adequadas para esse ambiente, a gente encontra mais investimentos realizados nesse setor. Uma área que acho que nós temos um gap grande ainda é a área de laboratórios de desenvolvimento, do estilo lá da Alemanha com a Fraunhofer, não sei se vocês conhecem, né? A Fraunhofer é uma coisa que fica entre a escola e a empresa, né? E ali se juntam a academia e a indústria para se fazer esse desenvolvimento, né? Isso é um ambiente que a gente ainda tem que amadurecer muito no Brasil, acho que isso é fraco ainda no Brasil, né? E também aquilo que eu comentei da área econômica mesmo, né? Da área financeira, da área de dinheiro barato, a longo prazo, enfim, com boas carências, né? E tudo mais para que o equipamento possa ser instalado e começar a funcionar, já trazer o retorno para a empresa e aí vai se pagando essa dívida que se contrai, né?
Muito bom. Ok, tem mais uma pergunta aqui. Vamos lá. Os robôs da KUKA possuem ferramentas e software específico para trabalharem interligados aos demais equipamentos da indústria? Sim. Aliás, isso é mandatório. Os robôs têm que ter todo tipo de interface para poder se comunicar com os seus próprios periféricos, que o integrador, como a Dalka, vai instalar no robô, né? Seja uma garra, seja um sistema de visão, como outros equipamentos que estão no entorno do robô e que ele vai se interagir com esse equipamento. Então, existe sim todos os softwares, canais de comunicação, I/Os, né, sinais que são trocados, para que tudo isso funcione de uma forma concatenada, harmoniosa e obviamente, produtiva. A parte de comunicação hoje dos robôs KUKA é totalmente disponível para todo tipo de ambiente de fabril, que, digamos, pode ser um processo utilizando maquinário americano, ou asiático, ou europeu. Esses padrões diferentes são todos eles atendidos também. Ok. Perfeito. Se eu vou só complementar, como integrador, né? Esse é um outro pilar da indústria 4.0, né? Que é o IoT, Internet of Things. Então, como o Edward bem falou, hoje é muito comum todos os sensores, atuadores do equipamento, ele está ligado diretamente na internet. Você pode fazer um diagnóstico, inclusive muitas vezes informando se está com alguma falha, inclusive já sendo possível visualizar falhas futuras, né, para você tomar decisões antes de uma manutenção, né? Inclusive, talvez no futuro, com a inclusão da inteligência artificial, tomar decisões inteligentes baseadas em históricos, né? Ou seja, o equipamento está trabalhando, subiu a temperatura no motor. Opa, isso não é normal. Então, pelo menos, o equipamento ele pode te avisar, né? Para você, então, como técnico, tomar uma decisão se isso é uma falha, se isso é uma anomalia, né? Podendo prever, inclusive, essa manutenção programada, né? Não vai parar durante a produtividade, você vai fazer a troca desse equipamento durante uma manutenção preventiva. Falando em manutenção, né, a preocupação do cliente é a parada de linha, né? Sim, fato, o robô trabalha 24 horas, né? E como funciona a manutenção preventiva? Né, geralmente com os integradores aí contigo da Dalka. Como é que funciona isso? Tu faz um contrato, tu apresenta um contrato específico da Dalka, faz manutenção, ou tu faz um treinamento para a equipe, né, de manutenção das empresas? Perfeito. A manutenção do robô, a Dalka não faz, então depois eu vou passar a palavra para o Edward. Sobre a célula é onde você tem os pontos de desgaste, ou seja, você tem a garra manipulando o produto, você tem a tocha de solda fazendo o processo de solda e tendo um desgaste, você tem a esteira transportando um produto, vai ter desgaste. Hoje, nós fornecemos para o cliente uma lista de spare parts, que são peças de reposição, que ele pode comprar as peças de primeiro uso, né, peças de desgaste contínuo, ou não, é uma decisão dele, obviamente. Várias dessas peças nós temos como peça default, que é padrão, né? Então, eventualmente a Dalka vai ter também, mas a gente indica aquela questão da caixa preta que eu falei antes, a gente indica quem fabrica, onde você compra, e por isso é importante você utilizar equipamentos de prateleira, e não placas especiais, equipamentos. Então você tem essa opção de fazer essa manutenção sem a Dalka, ou você pode fechar um contrato com a Dalka para fazer a manutenção disso. Sobre os robôs, a KUKA ela tem o seu próprio plano de manutenção, né? Edward? Nós temos o nosso departamento de assistência técnica, nós oferecemos também treinamentos de manutenção, tanto mecânica quanto elétrica, vendemos peças de reposição, obviamente, e também oferecemos serviços. Então, o cliente pode optar por exemplo, fazer um contrato de 3 anos de manutenção preventiva. Nós fazemos um levantamento dos tipos e modelos de robôs que o cliente tem, há quantos anos estão funcionando. Primeiro é feita uma manutenção inicial preventiva, digamos assim, para deixar eles, entre aspas, zerados em termos de condições, para daí em diante
a cada 6 meses, a cada 12 meses, um técnico passa, faz aquela tarefa de manutenção preventiva do robô em condições de parada de produção, para não atrapalhar, e com isso o cliente está com o robô praticamente 100% do tempo disponível para a produção. E fazendo isso e cuidando bem da parte de aplicação, se não há nenhum erro do processo, se não ocorreu nenhuma colisão com o robô, etc., esses são equipamentos que podem funcionar por mais de 15 anos sem problemas. O que a gente não recomenda, porque 15 anos ele já está ultrapassado, o desempenho dele já caiu e um robô novo já poderia fazer esse trabalho melhor. Mas nada impede que um robô possa ser usado por até 10, 12, 15 anos. Ok, obrigado, Eduardo. Bruno. Tem uma outra pergunta aqui, ó. Jonathan. Como as empresas de robótica estão encarando falta de mão de obra para integradores com devido conhecimento para esse mercado ampliar no Brasil? Bom, eu vou falar alguma coisa e depois o Bruno fala também. Nós atuamos muito forte junto à área educacional aqui do Brasil. Então, nós temos, inclusive, profissionais que estão no nosso departamento de vendas e na área técnica, que são praticamente consultores de escolas técnicas e de universidades. Então, a gente ajuda as escolas a desenvolverem laboratórios usando robôs industriais para que os alunos tenham esse contato já na academia. As escolas técnicas, várias delas já, né? O Senai, a FATEC aqui no estado de São Paulo e outras escolas, já estão treinando os alunos a programar robôs. Então, assim, o aluno já sai capacitado a saber operar e programar robô. O problema é que ele vai para o mercado e, infelizmente, ainda é pequeno, vamos dizer assim, a quantidade de empresas com que ele pode prestar esse serviço que ele aprendeu. Então, do outro lado, o trabalho que o Bruno faz e outros integradores fazem, conforme isso se ampliar e os empresários investirem nesses setores, a gente vai dar fluxo para tudo isso crescer e se consolidar no mercado em geral, né? Mas nós trabalhamos diretamente com a área educacional e suportamos, sim, escolas técnicas, universidades, a ter esses equipamentos e eles usarem isso dentro da grade normal, curricular deles. Excelente. Complementando um pouco a pergunta do Jonathan aqui, inclusive está surgindo uma nova profissão, que é o robotista, né? Que ninguém sabe, mas robotista, na Europa, é comum esse termo, mas é uma nova profissão que vai surgir no futuro, que já surgiu, na verdade, e que as pessoas não estão estudando para isso. Então, já é uma demanda hoje no mercado, hoje não existe robotista desempregado, né? Como é que a Dalca está lidando com isso? Eu também participo do CIMI, o Sindicato das Metalúrgicas, e a gente começou uma aproximação com as universidades, com as escolas técnicas, para auxiliar, né, nessa formação de mão de obra, assim como a própria Cuca na sua escola, mas a gente se depara que a gente tem que formar internamente esse tipo de profissional, ou pelo menos dar as ferramentas, né, porque não é a Dalca que ensina ninguém, a Dalca dá as ferramentas e a pessoa que vai atrás e tem a força, a vontade para fazer isso, né? Então, a primeira coisa é ter vontade para aprender. Mas a gente, então, está cada vez mais dando essas ferramentas para as pessoas poderem aprender essas novas tecnologias. Só para complementar, Francisco, o que o Bruno colocou é muito importante. Uma coisa é você ter um aluno numa escola técnica ou numa universidade que teve contato com robôs industriais e sabe programar. Isso é uma coisa. Outra coisa bem diferente é um cara que trabalha, por exemplo, na Dalca e tem as habilidades e o conhecimento para poder integrar um robô para um processo. E aí demanda vários outros conhecimentos agregados, né? E por isso que a gente fala muito em mecatrônica, em automação, junto com a robótica. Que aí é que a pessoa vai ter aquela visão e aquela capacidade de permitir com que o robô possa fazer as coisas com demais outros componentes que devem ser ou projetados e fabricados ou adquiridos no mercado e integrados para a solução definitiva. Ok. Roger Souza, na robótica, para o posicionamento, qual a diferença entre encoder absoluto e o resolver? Bom, veja, isso aí, na verdade, assim, eu falo assim, os dois fazem o trabalho que eles têm que fazer, que é dar para o sistema de controle do robô a posição que está o motor.
e com isso o sistema todo controla a interpolação e tudo mais que o robô tem que fazer para se movimentar. As diferenças são meramente de, vamos dizer, o encoder absoluto é aquele que, quando cai energia e tudo mais, ele se mantém e tudo mais. O resolver não, tem que ter uma bateriazinha lá fora que segura. Só que aí o resolver é muito mais, entre aspas, né? Eu acho que em alguns casos agora já supera, é muito mais durável, ele é muito mais resistente, é um equipamento muito mais, dizer assim, capacidade de suportar ambientes e tudo mais do que um encoder. O encoder tem que ser muito bem encapsulado, muito bem protegido, e aí ele fica um pouco mais caro. E assim, se por acaso você tem uma necessidade de manutenção, etc., quem tem robô com encoder vai ter um custo um pouco maior para fazer isso. Com o resolver ele é um pouco mais econômico, se tiver que fazer alguma coisa. Mas, no geral, para a utilização dentro dos braços de robôs, eles prestam praticamente o mesmo serviço em termos de resposta que o robô também tem que ter para poder ser rápido, para ser preciso e tudo mais. Não sei se para as aplicações que o Bruno faz, ele também usa resolvers e encodes para outras coisas, né? Sim. Não, perfeito. É isso mesmo. Você tem essa diferenciação, mas ambos são, digamos, controles não, processos diferentes, mas fazem a mesma coisa, né? Foi um pouco vago, mas, enfim. O encoder ele te dá vamos dizer, uma condição de sinal já um pouco mais inteligente. O resolver não. O resolver é só número mesmo e você tem que processar isso dentro do teu controle. Ele é mais, entre aspas, burro, né? Mas a vantagem dele é que aceita extremas velocidades, também tem altíssima precisão, tem uma série de outras vantagens e é mais barato, é mais econômico, né? É mais durável, mais resistente. Ok, próxima. Camille, quais cuidados você recomenda aos clientes tenham na conexão dos robôs à rede da empresa? Eu acho que essa pergunta tem a ver com a lei de proteção de dados, né? Acho que o Bruno pode responder melhor do que eu nesse caso. Bom, como essa questão de acesso remoto que a gente está comentando, né? Se tudo é ligado na internet, será que vai poder entrar um hacker e controlar a fábrica? São questões um pouco assim, até futurísticas, mas a gente tem que levar em consideração, com certeza. Existem esses riscos, né? E caso isso aconteça, os danos podem ser enormes, né? Então, eu acho que tem que falar sobre isso e já estamos atrasados, né? Já devíamos ter falado sobre isso antes. Eu acho que essas leis que estão surgindo, que o Francisco comentou, significa que o governo, enfim, os órgãos estão olhando para isso, estão criando essas leis muito baseadas no que está sendo feito lá fora, e está certo, acho que não tem que inventar a roda, tem que traduzir e melhorar para a nossa realidade, né? Mas, basicamente, a gente também, quando você vai ligar o seu equipamento na internet, a gente sugere que você tenha uma rede totalmente separada, inclusive da que você utiliza para dados internos, né? Então, você já começa a fazer essa separação por riscos, né? E depois ter empresas ou profissionais na área de TI que eles vão saber fazer esse trabalho bem feito e não simplesmente ligar na rede e vamos ver o que dá, né? Eu acho que se basear em empresas, e está crescendo muito essa demanda, né, por profissionais de TI, então isso é bem comum. É uma demanda forte em toda a indústria, né? Ok. Aqui tem o Wilton, aqui pede o local de treinamento em Santa Catarina e Paraná, se vocês puderem indicar aí, na mão. Na verdade, o nosso centro de treinamento é aqui no estado de São Paulo, em São Bernardo do Campo, só que nós temos unidades móveis, então dependendo da situação que o cliente precisa para fazer o treinamento, nós temos também células de treinamento portáteis. A gente coloca isso numa caminhoneta e leva até o local e o instrutor vai lá e dá essas aulas no próprio site do cliente. Isso também é possível. Fora isso, assim, locais fixos de treinamento em Santa Catarina ou no Paraná, nós não temos. Temos só em São Bernardo e essas células móveis que podem ser transportadas para qualquer lugar.
Perfeito. Deixa eu frisar também, Francisco, a Dalca, ela tem um treinamento da Kuka, só que é um treinamento totalmente voltado à aplicação, né? Quando você compra uma célula, que a gente fala, não é só o robô, é a célula, que dentro dessa célula você tem várias tecnologias, e uma delas é o robô, a gente faz um treinamento específico para aquela aplicação, para a área de operação, manutenção, poder estar dando sequência no trabalho, né? Tanto de manutenção como de criação, criações de novas receitas, né? Então, a Dalca também tem um treinamento, mas é voltada para os clientes que compram o equipamento, né? A solução como um todo, né, Bruno? Perfeito. Nesse caso, convém, eu acho que ajuda muito o Bruno, se o aluno já fez também um treinamento conosco, ou seja, ele já vai com esse pré-requisito preenchido para o Bruno, e o Bruno pode falar qualquer coisa que a pessoa vai poder interagir com tranquilidade, qualquer coisa que a Dalca for pedir para ele fazer. Uhum. Perfeito. É importante. O cliente ele tem que ter conhecimento, né, do equipamento, né, Uma coisa importante, Francisco, minha parada é um problema. É a parte de segurança na utilização de robôs industriais. Isso é um fator extremamente importante também para as pessoas seguirem rigorosamente o que dizem as normas, porque robôs, às vezes, você olha assim, você pensa que é um robô pequeno, um robô que não tem lá muita força, mas são equipamentos que precisam ter os cuidados, sim, principalmente em função do que você põe no manípulo dele. Às vezes você põe uma garra que tem um monte de coisa pontiaguda, um monte de elementos que, para funcionalidade, estão ali, mas se aquilo vier a 2 metros por segundo e encostar no seu corpo, vai te machucar. Então, todas essas questões de segurança têm que também ser muito bem estudadas na aplicação de robôs. Justo. Dentro da NR12, enfim, NR10, né? Todo o processo. Né? E essa questão é muito importante, né? Quando a gente fala no fornecimento turnkey de uma célula, um dos elementos que são levados desde o início até o final da questão é a questão da segurança, né? E ao final do fornecimento desse equipamento, a gente fornece o laudo da RT devidamente assinada pelo profissional de segurança. Então, são fatores importantíssimos, né? Porque o robô em si, ele vem genérico, ele vem sem segurança, e a empresa que constrói a célula, então, fica responsável por isso, né? E eles são os fatores que a gente avalia, desde ergonomia, segurança, a questão dos equipamentos de segurança dentro da célula, todos eles precisam ter uma certificação, né? Scanners, cortinas de luz. Então, é um discurso bem amplo. Só a segurança robótica já é um discurso bem, bem amplo. Sim. A segurança de toda a linha, né? Todo o processo. Ok, pessoal, estamos chegando ao final das perguntas aqui. A última, o Roger pede aqui, quanto custa um treinamento na Kuka? Os treinamentos normalmente são de 1 semana, são 40 horas de aula, né, os 5 dias úteis, e normalmente esses treinamentos giram em torno de R$ 5.500. Ok. Muito bem. Pessoal, acho que a gente está finalizando. Vocês têm algo a falar adicional? Eu queria agradecer aqui a presença de vocês, Bruno, Eduardo. Muito obrigado pela aula aqui, né, por ter contribuído aqui com as informações, ter apresentado. Agradecer a todos por participarem junto aqui nos chats, né, e agradecer ao SIC pela promoção do evento, né. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Quem ficou até o final aí também. E agradecemos, espero que nos convide mais vezes. E parabéns pela iniciativa do SIC, né, disponibilidade do pessoal, do Francisco, do Edward. Muito obrigado a todos aí. Faço minhas palavras do Bruno. Muito obrigado. Parabéns aí. Obrigado. Valeu, pessoal. Grande abraço. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.